Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 10 de março de 2024, um domingo com 26 graus nesta manhã, mas nós já tivemos 22 graus hoje pela manhã, é uma manhã nublosa, tá gostoso o clima, deve chover ao longo do dia, já tem 5% de probabilidade de chuva no período da manhã, mas nós temos aí a umidade relativa do ar em 95% por conta da chuva que caiu ontem, né? Então, passando daqui para poder falar que hoje nós teremos novamente 32 graus de máxima, 35 graus mais ou menos de sensação térmica. É o verão brasileiro, na região sudeste do Brasil, estado de São Paulo, bem aqui no norte do estado de São Paulo, uma cidade que se chama Ribeirão Preto. Alguns estão gostando do novo óculos, outros não, mas por enquanto é o que nós temos e vai assim mesmo, tá bom? Então, é desse jeito. Então, passando aqui para poder falar com você a respeito de alguma coisa que nós sempre falamos de algumas dúvidas de situações, de pessoas que argumentam alguma coisa e que são mais exponentes, né? Aquelas que são mais aguçadas, algumas pessoas que sempre nos falam de algumas dificuldades, de alguns problemas, de algumas necessidades. E eu quero falar com você aqui nesta manhã a respeito da falta de reconhecimento, né? Daquela situação de que ninguém viu. Você fez, tentei, fiz o máximo que eu podia e ninguém reconheceu. Já viu isso? Na Bíblia nós temos um homem que com uma aguilhada de boi, daquela de carroça de boi, né? Naquela época eles tinham esta aguilhada e ele matou 600 filisteus. Esse homem era um juiz e ele foi um libertador de Israel. Você já sabe de quem eu estou falando, sabe? Com certeza você vai saber. Ele foi o terceiro juiz de Israel. Terceiro. Logo depois de Eude, ele assumiu. E o primeiro, vocês sabem, todo mundo sabe, né? Que o primeiro juiz sobre Israel foi Otoniel. Então, se você for lá no livro de Juízes, no capítulo 3, ele vai contar essa história para você. Então teve Otoniel, Eude e depois veio esse outro que todo mundo conhece, né? O nome dele começa com S-A. S-A. S-A-N. San. Ah, errou? Você só conhece Sansão? Esse chamava Sangar, juiz sobre Israel. Com certeza você já deve ter, ou soube dele, né? Ou sabia dele. Ele foi o terceiro juiz, logo depois de Eude. E esse camarada, ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Aqueles ferrão para ferroar o boi, né? Para fazer o boi puxar o carro e fazer. Hoje nós diríamos que é guia, que é alguma coisa assim, mas tem alguns que usam aí um tal de espora, né? Então seria mais ou menos alguma coisa para incomodar o boi, para que ele puxasse, que ele andasse, para que ele fizesse força, né? Então doía. Então ele com essa aguilhada, ele matou 600 filisteus. E para você ver como esta situação, até entre nós, de reconhecimento, de situação de ver quem é e quem era cada um, né? Nós podemos ver aí uma situação dizendo assim, ó, nem sempre vai ser reconhecido. Nem sempre você vai estar na frente. E nem sempre você vai ser o principal. E mesmo que não seja, que você faça parte, faça o seu melhor com aquilo que você tem. Eu conheci algumas pessoas esses dias que elas tinham algumas limitações e essas limitações estavam impedindo-as de fazer a obra do Senhor conforme elas podiam. Então, se você é bom em fazer bolo, faça bolo. Se você é bom em fazer crochê, tricô, você é bom em fazer pinturas, eu sou bom em pintar quadros, eu sou bom
em fazer limpeza, eu gosto de fazer limpeza, eu conheço pessoas que gostam de fazer limpeza e limpam a igreja com alegria, assobiando e nem aparece, mas nem sabem, as pessoas nem sabem que teve alguém antes passando por ali, passando um pano nas cadeiras que elas estão chegando para poder sentar, ou no banco para ela sentar, mas teve alguém ali varrendo, catando lixo, porque muitas vezes a falta de educação, até no nosso meio, faz com que a gente deixe as coisas para trás, né? Você aí que tem costume de colar o chiclete, entra na igreja mascando chiclete e cola o chiclete no banco, na cadeira da igreja. Então, aí você não está fazendo o seu melhor, porque o seu melhor não é, com certeza, isso. O seu melhor é fazer o melhor realmente para o reino, para que o reino seja abençoado. Então, esse rapaz, esse sujeito, esse juiz que se chamava Sangar, ele está lá no capítulo 3 de Juízes, no versículo 31. Veja aí, ó, tá aí, ó, no versículo 31. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de boi. Ele também libertou Israel. Juízes no capítulo 3, versículo 31. Ele fez muita coisa, muito mais do que muita gente, e nem por isso é reconhecido. Quando eu falei de Sam para você, você ficou pensando que era Sansão, não é? Sam, S-A, aí já veio na cabeça, Sansão, juiz, um forte, que tinha matado o gigante, ou que matado algumas pessoas, alguns filisteus. Ele também matou alguns homens que eram grandes e que eram chamados de gigantes pelos filisteus. Então, esse Sansão é muito mais aparente para nós do que o Sangar, não é? Mas nem por isso ele perdeu o seu valor. Ele está registrado aí, ó, no livro, no nosso livro, que é o nosso manual de regra e fé, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, está aí aberto aí, ó. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois, e ele também libertou Israel. Quem sabe você nesse momento está nesta situação, ninguém me reconhece, ninguém faz nada para poder demonstrar, e você está fazendo para homens? Lembra do versículo que eu li esses dias para trás? Importa agradar a Deus do que agradar aos homens? Lembra dessa situação? Então, pois, fica aqui para você nesse domingo, né? Um domingão, dia 10 de março de 2024. Muitas pessoas gostariam de estar aqui, ou de estar onde você está. Tem gente que fala, eu estou numa cama de hospital. Olha, tem gente que gostaria de estar numa cama de hospital. Alguns estão aguardando vaga, não tem. É esta a situação. Eu estou com dor de cabeça. Tá bom. Tem gente que gostaria de ter uma dorzinha só de cabeça. Então precisa necessariamente ver o quê? O que você pode fazer de melhor. Tem gente que fala, mas o senhor fala com pessoas e não tem retorno, essas pessoas vão embora, essas pessoas mudam-se para suas cidades, essas pessoas com quem o senhor fala, normalmente elas voltam para suas casas, nem são de Ribeirão Preto. Amém? Que elas vão pelas estradas e que voltem para os seus lares, para o seu aconchego, mas que levem Jesus dentro delas. É a minha função. É pregar o evangelho a toda criatura. E pronto, acabou. Não tenho que ficar, mas não tem reconhecimento. Não precisa. Não preciso disso. Ok? Se tiver é bom. Se tiver é bom. Mas se não tem, fazer o quê? Você vai ficar esperando dessas pessoas? Tem um hino aí, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Já viu isso daí? Na realidade, todo ser humano tem uma carência de ser reconhecido. Sabia disso? Todo. E eles gostam quando são reconhecidos, até quando estão fazendo a obra do Senhor. Por isso, nesse momento, eu quero dizer para você, não fique buscando reconhecimento. Faça o seu melhor. Faça aquilo que está no seu coração para você fazer e que você vai poder ter o seu melhor nos próximos dias, na eternidade, vai ser reconhecido por Deus.
Você fez o seu melhor e fazendo o seu melhor. Com certeza, aquele que não deixa passar nada nos seus despercebido diante dos seus olhos, ele estará olhando para você e por você, tá bom? Fica aqui o meu recadinho para você que está triste, entristecido nesse domingo 10 de março de 2024, porque não te reconheceram. Muitas vezes, olha, eu vou falar um negócio aqui para você. Se for por falta de reconhecimento, eu já deveria ter largado tudo. Se eu fosse padre, eu diria assim, eu já deveria ter largado a batina, né? Um grande abraço aí pro meu amigo padre Joserley. Se fosse padre, eu teria que ter largado a batina. Como? Eu já teria que ter parado de pregar o evangelho, não é isso? Eu teria que ter abandonado a minha função. Mas a minha função é pregar o evangelho. Se você está fazendo isso, se você está fazendo para o Senhor, amém. Espere do Senhor. Ele não vai deixar você sem reconhecimento. A coroa da justiça está preparada para você lá no céu. Ok? Dado esse recado, eu quero dizer mais uma coisa aqui para vocês. Vocês todos que estão tendo alta, que estão voltando para suas casas, por favor, ao chegarem nas suas casas, dê uma olhadinha lá no quintal para ver se não tem nenhum criador. Eu tenho evitado falar isso aqui, e hoje aqui está bem quente, hein? Eu tenho visto que criadouros de mosquito têm aumentado, tá? E a dengue tem aumentado também. O mosquito que transmite a dengue, ele transmite dengue, zika e chikungunya. Sabia? Então, presta atenção aí, eu vou ter que dar uma tossida. Presta atenção aqui nessa situação, porque muitas vezes o problema somos nós mesmos que criamos. E criamos, às vezes, para o outro. Se você mora em condomínio de prédio, se você mora num condomínio de casa, se você mora num conjunto habitacional, as casas muito próximas, o problema seu vai acabar sendo o problema de todo mundo. Entende? Então, partindo desse princípio, eu estou pedindo para vocês, dá uma olhadinha no seu quintal aí, no seu terreno, na onde você mora, na praça perto da sua casa, por onde você andar, que você vê uma situação ou uma vasilha que pode se tornar um criadouro, um local de criadouro do mosquito Aedes aegypti. Ajuda aí, porque não está fácil. A prefeitura sozinha não vai conseguir, tá? Se nós não ajudarmos, nós vamos ter uma epidemia de dengue. Se é que já não estamos nela, tá? E se ela se tornar uma pandemia, presta atenção, a dengue, quando ela se torna hemorrágica, ela pode matar. E para aqueles que já têm alguma comorbidade, já tem uma doença instalada, fica pior, tá bom? Então presta bem atenção nesta situação e ajuda aí o poder público a fazer com que evite ter mais casos de dengue do que são os normais, né? Os necessários. Então presta atenção aqui numa outra coisa. Escorpião também está em alta. Muito calor, eles saem andando e eles picam e eles causam muita dor e os sintomas são terríveis. Você que está aí também e possui um ambiente que pode ser criador de escorpião, você precisa ajudar, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar que Deus tenha uma bênção especial para você neste domingo. Oramos todos os dias, nós oramos por algumas pessoas e hoje não vai ser diferente, mas nós vamos orar por algumas situações que estão acontecendo aí e que nós precisamos da intervenção divina, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão descansando das escolas, aqueles que estão de férias, aqueles que estão trabalhando, aqueles que nesse momento precisam de uma bênção especial, que o Senhor coloque as suas mãos e ajude a cada um deles, fortalecendo, dando graça, dando saúde, dando paz, dando prosperidade e alegria a cada um deles. Nós oramos pela Isabela, oramos pelo Yuri, oramos também pela Célia, pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pelas crianças que são a família da Célia, a nossa irmã, que esteve durante muito tempo internada ali no HC Campos e agora está numa casa de acolhimento de pessoas que estão passando por dificuldades. Então,
nós oramos para que o Senhor continue abençoando a Célia juntamente com sua família. Oramos para que o Senhor ajude aqueles que estão cuidando dela, onde quer que eles estejam, todos que estão envolvidos em cuidar do Yuri, por toda a família da Isabela, uma bênção especial sobre a vida deles, que eles possam ter um domingo abençoado, que essa família seja abençoada, que o amor do Senhor repouse sobre a vida daqueles 4 que nos são muito queridos e são caros para nós. Oramos por todos aqueles que estão nesse momento encarcerados, aqueles que estão na prisão e pagando pelas suas faltas, pelas suas atitudes, pelos crimes que cometeram, mas que o Senhor dê graça a eles para que eles possam reconhecer que esse tempo é um tempo de reconhecimento, é um tempo de olhar e ver aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um deles. Oramos por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles, que o Senhor dê graça a cada um deles e que eles possam ter uma bênção especial também neste dia. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão trabalhando nos ambientes hospitalares, guarda e livra de todo mal, livra do acidente, livra do perigo, livra das infecções, livra dos vírus, livra, meu Pai, em nome de Jesus, de todas essas situações e complicações. Nós oramos para que o Senhor dê graça a cada um daqueles que estão nesse momento trabalhando para ter uma bênção especial e querem comprar a sua casa, arrumar um emprego, melhorar no emprego, ou que ter e abrir o seu empreendimento, que ser um empreendedor, que o Senhor dê graça a cada um deles, fortalecendo e dando saúde a cada um deles. Nós oramos agradecidos por mais esse domingo. Oramos agradecidos por todos aqueles que estão nesse momento orando conosco. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Dá-nos força, dá-nos saúde, dá-nos entendimento para saber que tudo aquilo que nós fazemos é para o Senhor e independe o reconhecimento do ser humano. Mas se o ser humano reconhecer, que possamos também ter a sabedoria de colocar a honra e a glória para o Senhor, porque é o Senhor que nos dá o fôlego de vida e nos capacita para fazer aquilo que estamos fazendo. Eu te peço, continua conosco, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, para que nós tenhamos um domingo abençoado e que a semana seja uma semana abençoada. Que tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do Senhor. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande domingo. Que venham as boas notícias, que as visitas venham com muitas boas notícias e que levem boas notícias também, tá bom? Até mais tarde, se o Senhor assim permitir, nós faremos uma live às 16 horas. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais. Deus abençoe. Fui.